Olá, amados irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por mais um dia, por mais um amanhecer. Se você chegou aqui, é sinal de que mais um dia foi vencido e você está começando mais um dia na direção, na presença do Senhor, amém. Eu quero deixar aqui uma palavra hoje que se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 23. É um versículo bastante conhecido, tá? E hoje eu já adianto que não é uma palavra que vai amaciar o seu ego. Então, se você é daquelas pessoas que chega até aqui para apenas ouvir palavras de quando Deus me usa para falar que Deus vai abençoar, que Deus vai realizar teus sonhos, hoje não é uma palavra dessa maneira, tá? Mas eu obedeço a palavra de Deus e hoje, desde muito cedo, de ontem, na verdade, o Senhor me deu esta palavra, colocou no meu coração e para este dia Ele queria essa palavra e assim vamos lá, amém? Romanos capítulo 6, versículo 23 que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir para você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pecado, mas também sobre vida eterna, tá? Falando aqui sobre salário, na verdade. Quando que você recebe o seu salário? Por que se você é uma pessoa empregada, se você trabalha para alguém, esse teu trabalho ele tem um custo para você fazer para essa pessoa, então você recebe um salário. Por que você recebe esse salário? Justamente por isso, porque você trabalha por alguém e alguém está te pagando por algo que você executa para ela. Então, é o resultado de algo que foi executado. Então, aqui a gente vê que a morte é o salário do pecado. Não é verdade? Olha só o que nós lemos. Porque o salário do pecado é a morte. Eu inverti aqui agora no final, mas dá o mesmo sentido, tá certo? Então, a morte, ela vem como consequência do pecado. E muitas vezes nós não entendemos e nós achamos que esse versículo ele diz respeito apenas a uma morte física, a uma morte de alguém que vai morrer de um acidente, que vai morrer de uma doença e ali vai perder sua vida, tá? Mas é bem verdade, amados, que hoje em dia tem tantas pessoas morrendo ou já estão mortas por conta do pecado, porque antes do pecado matar o corpo, ele mata o espírito. Então hoje pode ser que você esteja com pessoas dentro da sua casa que estão mortas espiritualmente, porque elas estão inundadas, elas estão mortas ali nas suas próprias vontades, na vontade da sua carne, e elas estão mortas para Deus, mas vivas para o pecado. Porém, elas estão mortas espiritualmente, certo? Então é bem possível que todos os dias nós venhamos a conversar, a falar, nos relacionarmos com pessoas que estão mortas. O padeiro, a pessoa que nos atende na farmácia, alguém dentro da nossa casa, mas também muitas vezes somos nós. Muitas vezes pode ser eu e você que estamos mortos espiritualmente porque nós estamos no pecado. Jéssica, e o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor e que nos distancia dele. Tá bem, amados? Então, por isso que nós temos que sempre buscar a palavra de Deus, para nós entendermos o que é que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, para que não seja o outro, para que não seja a religião, para que não seja o que eu escuto falar que é pecado. Hoje as pessoas elas têm muito medo do que é pecado. As pessoas começam a se questionar sobre o que é pecado, das coisas mais grandiosas às coisas mais banais. Nesse tempo de Bíblia Todo Dia, eu tenho recebido tantas perguntas sobre: Jéssica, isso aqui é pecado? Jéssica, isso aqui é pecado? Eu posso fazer isso? Sabe? E na verdade as pessoas não se preocupam em desagradar a Deus, mas as pessoas se preocupam em ir para o inferno. E antes de você se preocupar de ir para o inferno, você precisa se preocupar se você está alegrando ou entristecendo o coração de Deus. Antes de ir para o inferno, você precisa se preocupar se você está vivo ou morto espiritualmente. Essa deve ser a sua preocupação. Amém? Então, amados, como consequência do pecado, de uma vida onde você vive para satisfazer as suas vontades, a sua carne,
O salário é a morte. E eu falei aqui da morte espiritual, mas também, por que não, a morte física. Quantos jovens hoje têm perdido as suas vidas? Quantas pessoas hoje muitas vezes têm perdido, a sua vida tem sido ceifada por conta do pecado? Jovens na prostituição, jovens nas drogas, jovens em várias coisas, que não só jovens, mas que acabam morrendo porque estavam ali inundados, estavam ali jogados nas suas próprias vontades, fazendo o que a sua carne queria, e a nossa carne nunca vai querer o que Deus quer para as nossas vidas. Amém, amados? Então, muito cuidado com o que a sua carne quer, muito cuidado com o que o seu coração te pede. Eu já tenho alertado vocês aqui em relação ao nosso coração. Do nosso coração procedem as coisas más. Eu estou fazendo isso porque eu sinto no meu coração. Eu estou escolhendo dessa maneira porque o meu coração está pedindo. A Bíblia diz que mais enganoso do que todas as coisas é o nosso coração. Então, muito cuidado antes de romantizar o seu coração. Muito cuidado antes de você fazer tudo aquilo que o seu coração te pede, tá? Porque dele procedem as saídas da vida e muitas vezes vem coisas dele que não agradam ao Senhor, tá bom? Mas, amados, por outro lado, como eu estava falando, se diz aqui que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se por um lado nós recebemos a morte por aquilo que nós fazemos ou escolhemos, nós temos também uma outra opção, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E nesse caso, não é pelo quanto nós trabalhamos, não é pelo quanto nós fazemos, não é pelas nossas escolhas, amados, no sentido de nossos esforços, de nos sairmos bem ou não, de fazer isso ou fazer aquilo, mas é um dom gratuito de Deus. A vida eterna não é o quanto eu sou boa, a vida eterna não são pelas minhas obras, tá bom? A vida eterna, o reino de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, que a própria Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não penetrou ainda em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele, aqueles que esperam nele. Amados, tudo isso não é pelo nosso esforço, não é pelo que nós fazemos, não é porque nós somos bons, mas porque Deus, aprove Deus nos dá a vida eterna. Aprove Deus nos conceder essa maravilhosa oportunidade de estar perto dele, de estar com ele. Eu já falei isso aqui para vocês também, amados, que anteriormente no Antigo Testamento nós vemos que o Senhor, ele habitava em um templo. Ele precisava de um lugar para habitar ali no meio daquele povo. No Novo Testamento, amados, nós vamos ver que o Senhor Jesus vem, e depois que o Senhor Jesus vem, ele clama pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele vai habitar dentro de nós. Nós hoje somos o templo do Senhor, mas quando nós estivermos com o Senhor nas alturas, ele não estará mais habitando em nenhum templo, e ele não estará mais habitando dentro de nós, ele estará habitando no meio de nós, ou seja, nós habitando com o Senhor. Aleluia, isso é maravilhoso. Então, amados, nós temos uma vida eterna. E quantas vezes nós falhamos em não lembrar disso? Quantas vezes, amados, você cristão, você que está dizendo não ao pecado, você que está tentando andar em santidade, você que não é perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos, todos os dias há falhas, todos os dias existem coisas que nós fazemos e desagrada sim ao Senhor, mesmo que você tenha decidido viver uma vida santa no Senhor. Tem coisas que você desagrada a Ele, sim, porque nós estamos fadados a isso aqui nessa terra. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, enquanto Cristo não vier buscar cada um dos seus escolhidos, nós estamos fadados ao erro e a fazer algumas escolhas que vão desagradar o Senhor. Mas a diferença daqueles que estão no pecado, mortos no pecado, é que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não jamais são escravos do pecado, porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, amados? Então, se eu caio, eu logo me levanto, me aposto do que Deus tem para mim e não deixo o diabo me escravizar. Essa é a diferença de quem está morto no pecado e de quem está vivo no Espírito Santo de Deus. E, amados, muitas vezes nós nos impacientizamos, muitas vezes nós que somos cristãos, estamos no Senhor, como eu estava falando, ainda assim nós estamos tão apegados às coisas dessa terra, aos planos materiais, que nós, mesmo conhecendo a palavra de Deus, sabendo que Deus tem algo preparado para nós, sabendo que há um dom gratuito de Deus, que é vida eterna,
Nós não sonhamos com isso. Nós ficamos ansiosos pelo nosso casamento, pela data marcada do casamento, pela data da formatura. Nós ficamos ansiosos pelo dia que nós vamos comprar o carro, pelo dia que nós vamos conseguir aquela meta no trabalho, bater aquela meta. Nós ficamos ansiosos por tudo isso, embora nós conheçamos a palavra de Deus e a gente saiba que há uma vida eterna a nos esperar. Amados, que nós venhamos desejar o céu, que nós possamos orar ao Senhor para que nosso coração deseje o céu, para que nós venhamos, sabe, amados, no dia da luta, no dia da prova. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizer que ficava ansioso de vez em quando, mas quando ficava, ela tentava focar no céu, ela tentava focar na eternidade, porque ela colocava na sua mente que há algo maior a nos esperar. É isso que eu tento também, amados. Aqui nós estamos numa breve passagem, nós não somos daqui, nós não viemos para ficar. Então não tente melhorar esse mundo de uma maneira como se você fosse ficar aqui, porque você não vai. Amém? Então coloque isso no seu coração, que o seu coração venha arder por isso, que você venha treinar a sua mente, que você venha treinar o seu espírito, principalmente escravizar a sua carne no Senhor, para ela desejar o céu, para ela ansiar o céu, para ela lembrar que há uma vida eterna a nos esperar. A sua essência é de eternidade. A palavra de Deus também diz, vou só dizer mais essa palavra, a palavra do Senhor diz que Ele colocou dentro de nós um anseio pela eternidade, mas nós não conseguimos entender tudo que o Senhor faz. É por isso, amados, que muitos seres humanos hoje se encontram vazios, naquela luta sedenta por mais e mais de algo que nem eles sabem o que estão buscando. Muitas vezes nós nos sentimos vazios, por quê? Porque nada nesse mundo, nada pode nos preencher. Só a eternidade, só o Senhor, só morar com o Senhor nas alturas é que vai nos complementar. Amados, por isso largue hoje esse vício, largue hoje esse pecado oculto, largue hoje isso que você faz que ninguém sabe, mas o Senhor vê. Largue, não deixe o diabo te escravizar, para que a morte não seja o teu salário, mas que você venha desfrutar do dom gratuito do Senhor, que é a vida eterna. Diga não ao pecado, em nome de Jesus. Diga não ao pecado, se arrependa hoje, porque se você se arrepender, há perdão para os seus pecados, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar, tá? Eu quero te pedir que você deixe seu comentário, seu like, ative as notificações, tá? E coloca um comentário aqui dizendo que você vai viver para o Senhor, que você vai ter o seu coração voltado para a eternidade, tá bom? E mais uma coisa, amados, eu vou gravar um vídeo aqui para o canal do YouTube, respondendo perguntas de vocês. Você tem alguma dúvida cristã? Jéssica, é pecado isso? Jéssica, é pecado aquilo? Jéssica, sobre isso? O que é blasfêmia no Espírito Santo, Jéssica? Qualquer dúvida que você tiver sobre uma pergunta cristã, coloca aqui também nos comentários, que eu vou estar selecionando algumas perguntas e respondendo. Vamos orar rapidamente? Senhor, nós te louvamos e nós te exaltamos, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos muitos pecados. Pai, como o Senhor é bom, como o Senhor é justo e nós que somos falhos. Deus, obrigado por esse dom gratuito que o Senhor nos deu, que é a vida eterna, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ter uma casa, uma habitação celeste, da qual não há nada que se compare, Senhor Jesus. Nem a mansão mais rica e linda desse mundo se compara com o que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, nas regiões celestiais. Senhor Jesus, mas para isso, Pai, nós precisamos todos os dias dizer não para a nossa carne. Senhor, Espírito Santo de Deus, vem conosco. Vem nos moldar, vem nos transformar e vem nos capacitar a viver conforme a vontade do Pai, porque nós não queremos perder essa oportunidade, nós não queremos morrer espiritualmente, nós não queremos morrer essa morte física sem o Senhor, porque se nós morrermos sem o Senhor, nós sabemos, Pai, que nós perdemos a oportunidade de morar contigo na eternidade. Pai, eu oro para que o Senhor abra os olhos espirituais dessas pessoas, para que o Senhor conceda, Jesus, força para batalhar contra a sua carne, contra as investidas de Satanás, e que possamos, Jesus, chegar lá, Senhor Jesus, e nos encontrarmos contigo nas alturas. Chegar aí, Senhor, onde tu estás agora, nas alturas, Senhor Jesus, e glorificarmos e adorarmos o teu nome olhando para a tua face, Senhor. Nos ajuda a andar em santidade, porque o Senhor mesmo disse que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai, protege cada uma dessas pessoas que chegaram até aqui, que os céus estejam abertos sobre essas pessoas. Protege, Jesus, abençoa, fortalece, Jesus. Entra com providência na área que precisa de providência. Senhor Deus, tu sabe o que essa pessoa tem orado, tu sabe o que essa pessoa tem clamado. Senhor Jesus, tu conhece as provas, tu conhece as lutas. Vem sobre esta pessoa, Senhor Deus.
visita agora esta casa, visita agora um ambiente onde essa pessoa se encontra ouvindo essa oração e que o teu poder, Jesus, venha sobre cada um de nós. Derrama, Pai, do teu amor, da tua bênção, do teu bálsamo sobre nós, em nome de Jesus. Pai, nós cremos no teu poder e nós recebemos tudo que o Senhor já conquistou para nós nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Não se esqueça de profetizar aqui sobre a sua vida, declarar que você vai ter um coração disposto à eternidade, que você vai viver para o Senhor. E se você tem a sua pergunta, não se esqueça, tá bom? Deixa aqui e é isso, até amanhã, se Deus quiser. Amém.